procura um assunto chamado Nascimento dos Estados Unidos. Aqui no meu está na página 66, acredito que é por aí, 66, né? Página 66. Esse livro, ele começa falando do nascimento dos Estados Unidos e aborda inicialmente o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, o dia que é comemorado, assim como aqui no Brasil é comemorado dia 7 de setembro, nos Estados Unidos é comemorado dia 4 de julho, beleza? Tem alguns vídeos aí na internet que demonstram muito bem esse processo de comemoração, filmes que os americanos fizeram ligados à independência dos Estados Unidos. Gostaria de destacar um filme, se você quiser ver aí, ele é longo pra caramba, mas dá pra ver um pedaço aí, chamado O Patriota, um filmaço, né, assim, legal? Em relação à formação das 13 colônias, você procura aí a página 67 do livro, nós temos aí a formação das 13 colônias. Essas 13 colônias, elas são divididas, claro, em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte, elas receberam a colonização de povoamento, portanto, elas eram mais autônomas, tinham mão de obra livre, geralmente até assalariada, desenvolveram chamada policulturas, os terrenos, eles eram pequenos, nós chamamos aí de minifúndios, né? As pessoas, elas tinham mais autonomia em relação à Inglaterra nessas colônias do norte. Também os colonizadores do norte são geralmente pessoas ligadas à religião inglesa fundada pelo rei Henrique VIII, o anglicanismo. Esses anglicanos, eles vão migrar aqui para a América do Norte e vão povoar as colônias do norte. Muitos desses imigrantes, eles são considerados também de puritanos, porque seguiam a religião calvinista, inclusive, né? E temos também no livro falando de um grupo, já que nós falamos desse grupo protestante, falando de um grupo chamado os Quakers, está na página 69 do livro, que é uma sociedade dos amigos. É um grupo mais liberal que surgiu com a reforma protestante lá na Inglaterra, e esse grupo ele vai vir também atravessar o Oceano Atlântico e povoar aqui a América do Norte, na região onde nós chamamos atualmente de Estados Unidos da América. As colônias do Sul, por sua vez, eram colônias onde se desenvolviam geralmente a monocultura do algodão, principalmente algodão, né? Esse algodão plantado na região da Virgínia, aí, né? Nas colônias do Sul, serviam justamente para abastecer as indústrias têxteis inglesas. Então eu tenho a economia do sul voltada para abastecimento da metrópole, né? Se você quiser ver essa imagens desse processo de exploração de algodão pelos escravos do sul, nós temos um filme chamado 12 anos de escravidão, que você deve dar uma olhada com calma. Vai contar a história de um rapaz que era negro e que foi preso no lado das colônias do norte e levado para o lado das colônias do sul, e lá ele foi escravizado e trabalhou durante 12 anos na produção algodoeira, colhendo o algodão, né? Então as colônias do sul, para você ter uma noção, as colônias do sul tinham menos autonomia, elas eram mais dependentes dessas relações comerciais entre a Inglaterra e as colônias do sul. A produção era voltada para abastecer o mercado metropolitano, e lê-se nas entrelinhas principalmente algodão. Outros produtos são fabricados, mas o algodão mais forte, porque é a indústria têxtil inglesa que está a todo vapor nesse momento. E lá se desenvolveu as chamadas plantations e os latifúndios escravocratas. Isso são características dessas colônias, chamadas colônias do sul. Tudo certinho? Os fatores que vão contribuir para que venha a acontecer o processo de independência dos Estados Unidos, ou nascimento dos Estados Unidos enquanto nação, são vários fatores, mas eu gostaria de destacar alguns aqui para você ficar bem tranquilinho e aprender, né? Primeiro fator, Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra que vai acontecer entre duas nações que já são rivais durante muitos séculos, inclusive, a Inglaterra e a França.
A Guerra dos Sete Anos acontece aqui na América do Norte, ali naquela região do Quebec, onde atualmente é o Canadá. E por falar nisso, é bom você lembrar que o Canadá ele foi colonizado pelos franceses, enquanto os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. E naquela região de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, aconteceram várias disputas por territórios entre os dois países colonizadores, entre a França e a Inglaterra. E é claro que essa Guerra dos Sete Anos, que vai de 1756 a 1763, ela vai ser prejudicial tanto para os franceses quanto para os ingleses, porque vai gerar uma onerosa despesa do Estado e isso vai fazer com que as economias dessas duas nações elas sejam muito abaladas e o povo francês, como o povo britânico, ele sinta o abalo econômico, a crise econômica provocada pelos grandes gastos durante essas batalhas da chamada Guerra dos Sete Anos. Essa batalha, essa Guerra dos Sete Anos, quem sai vitoriosa é a Inglaterra. Entretanto, essa vitória custou muito caro para a Inglaterra. E caro, além de financeiramente, caro porque levou os colonos britânicos, os colonos ingleses que moravam aqui na América do Norte, a partir dessa guerra, lutarem ainda mais para conseguir a sua autonomia em relação à metrópole. E para isso, esses colonos vão contar com a ajuda de várias nações que são rivais da Inglaterra. Outro fator muito forte também, que nós não podemos deixar de dizer, são os fatores ligados ao liberalismo. No caso aí, ligado ao movimento iluminista, né? Esse movimento iluminista ele vai estar presente naquele momento em várias revoluções. Na Revolução Francesa, nós já estudamos aqui os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade, e essas ideias elas atravessam o oceano e impactam aqui e ajudam na Revolução Americana. Também aqui, claro, no Brasil você vai ter aqui a Revolução Pernambucana, a Revolução, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né? São eventos que ganham esse suporte das ideias iluministas. Tá? Em relação à Revolução Americana, ou o nascimento dos Estados Unidos, ou o processo de independência dos Estados Unidos, é bom lembrar que essas ideias iluministas elas vão motivar o liberalismo. Liberalismo esse ligado à política, que é o liberalismo político, e o liberalismo econômico. Do ponto de vista econômico, o liberalismo ele propunha o fim do controle que a Inglaterra, o controle político que a Inglaterra estabelecia aqui nas 13 colônias. A Inglaterra era, claro, um país absolutista, apesar das revoluções inglesas do século XVII virem por fim ao regime absolutista, mas é claro que havia um controle coercitivo absolutista da Inglaterra sobre essas colônias, e os colonos não aceitavam mais, queriam a sua liberdade. Tudo certo? Liberdade é uma palavra que soava para os escravos do sul como fim da escravidão, liberdade. E para os comerciantes do norte, a possibilidade de comercialização aberta, direta, entre várias nações, o fim do chamado pacto ou exclusivismo colonial, por exemplo. Tá legal? Então, as ideias liberais do iluminismo, elas são um dos fatores sine qua non principais para que aconteça a Revolução Americana. Tudo certinho aí? Continue, né? Eu vou dar alguns fatores, você tem no livro aí, se você quiser dar uma olhada com mais carinho, né? Na página 74, eu vou falar dessas questões ligadas às origens da independência. Ligado a essas origens, você vai encontrar, além da Guerra dos Sete Anos, que aparece nessa página 74, os impostos, a rebeldia e a resistência. Tá? Dos impostos, quero destacar a aprovação de várias leis que a Inglaterra fez para prejudicar economicamente
essas 13 colônias inglesas aqui na América. Tá? Entre essas leis destaco a Lei do Açúcar e do Melaço, que é uma lei de 1764. Essa lei do açúcar ela foi aprovada primeiro por causa que estava acontecendo há mais de 180 anos o comércio triangular. Esse comércio triangular ele era um comércio que era feito entre essas colônias e as Antilhas, principalmente Antilhas francesas, colônias americanas aqui que fabricavam o melaço, né, o rum, a partir do melaço. As Antilhas, principalmente as Antilhas francesas, e aqui é bom destacar aquela região ali do Haiti, né, com a escravidão forte para produção açucareira. Então os colonos aqui da América do Norte iam nas Antilhas e negociavam açúcar, né? A partir do açúcar das Antilhas fabricava-se aqui na América do Norte o melaço, e a partir desse melaço se fabricava o rum. Esse rum eles colocavam no navio garrafas de rum dessa bebida e atravessavam o oceano lá para a África. Na África trocava-se o rum por mão de obra escrava, trazia-se esses escravos de novo aqui para as Antilhas, principalmente Antilhas francesas, e se trocava os escravos por açúcar. O comércio triangular envolvendo esses 3 lugares, as colônias americanas, as Antilhas, aqui temos Antilhas holandesas, Antilhas francesas, né? Mas principalmente que é a francesa no meu exemplo, e a África. Então esses 3 lugares com 3 produtos, da África o escravo, das Antilhas francesas o açúcar e das colônias britânicas o rum. Esses 3 produtos nesses 3 lugares acontecendo aí livremente, independente do interesse ou da intervenção britânica. 187 anos parece que é isso. E aí a Inglaterra, para quebrar esse comércio triangular, aprova essa lei chamada Lei do Açúcar e do Melaço, que impunha uma tarifação altíssima sobre a produção açucareira e do melaço. No livro que você tem aí na mão, página 74, vai falar de todas essas leis, tá legal? A lei do selo, que aparece no livro 1765, são leis que impunham que os livros, os jornais, os recibos, qualquer publicação das colônias britânicas aqui na América tenha que ter um selo da Inglaterra. Então, isso dificultava muito a vida dos colonos, das negociatas dos colonos, porque todos os documentos tinham que ter um selo. E esse selo custava caro, então os colonos foram contrários a isso, e isso provocou uma revolta muito grande, a lei do selo. Também nós temos um conjunto de leis, chamado Leis Intoleráveis, né? E essa lei, nós temos aí entre essas leis, Lei do Chá, tá? Lei dos alojamentos ou do aquartelamento, um conjunto de leis que vão atrapalhar muito a vida desses colonos. A Lei do Chá, ela imposta pela Inglaterra, levou os colonos a se revoltarem contra essa lei, e os colonos se fantasiaram de índios, invadiram navios britânicos que estavam ancorados no porto de Boston, e aí eles jogaram ao mar 300 caixas de chá, foram jogados ao mar, e isso gerou uma revolta muito grande entre Inglaterra e os colonos. Só para nós finalizarmos, gostaria de destacar que entre as leis intoleráveis nós temos aí uma lei chamada Lei do Aquartelamento ou Lei dos Alojamentos, depende do livro que você pegar. E essa lei dizia o seguinte: essa lei dizia que os colonos tinham a obrigação de alojar, de colocar na sua casa, né, dar alojamento na sua casa
para os soldados britânicos. Isso aconteceu porque havia o interesse da Inglaterra em aumentar a sua tropa aqui nas terras coloniais e, claro, queria gastar menos com isso, né? E colocou essa obrigação dos gastos das despesas para os colonos. E, claro, os colonos foram contrários a isso. Quem que queria ter na sua casa, na sua privacidade, soldados da Inglaterra, né? A obrigação do soldado era ficar no quartel, não na casa. Então isso gerou uma revolta muito grande. Essas disputas, essa briga colonialista entre a Inglaterra e os colonos. Tá legal? Então essa observação. A segunda observação que eu faço, que você tem aí que há um conjunto de leis que os ingleses passaram a cobrar impostos sobre o chá, sobre o vidro, sobre o chumbo, sobre o corante, enfim, né? Nós já falamos do selo que obrigava eles a pagarem para qualquer documento oficial, uma taxa para selar documento oficial, como cartas, diplomas, jornais, recibos, contratos, enfim. Isso demonstra que a metrópole está controlando de forma mais coercitiva os colonos aqui na América. E isso é inaceitável para os colonos, por isso são fatores que geraram essa revolta que vai culminar no processo de independência dos Estados Unidos. Na página 75 do livro de vocês, nós temos as mulheres na política dos Estados Unidos, né? Então, desde aquela época, desde a lei do chá, que nós falamos agora há pouco, as mulheres vão se organizar. O livro de vocês fala aí que elas formaram Filhas da Liberdade, o nome de uma liga, Liga do Chá. Enfim, são organizações, são sociedades secretas femininas que demonstram que havia um posicionamento político dessas mulheres. E elas vão lutar contra a Inglaterra, vão boicotar os produtos ingleses e vão exigir a sua participação direta na política. Elas não vão, infelizmente, conseguir isso naquela época, mas a luta ficou registrada e a partir de 1919 os direitos, né, da participação política feminina passaram a acontecer nos Estados Unidos, tá? E em relação à questão do Congresso Continental da Filadélfia, você tem aí na página do livro 76, acho que deve ser isso de vocês, nós temos aí esses congressos, né? Procurem aí, por favor. Temos o primeiro congresso da Filadélfia, né, em setembro de 1774, e o segundo congresso da Filadélfia, né? Qual a diferença dos dois, professor? Olha, o primeiro ele é menos separatista que o segundo, porque o primeiro estava atrás, na verdade, os congressistas queriam revogar aquele conjunto de leis, chamadas leis intoleráveis. Então a luta do primeiro congresso foi para uma declaração de direitos e agravos para revogar essas leis. Então foi para esse o primeiro congresso. Agora o segundo congresso ele é separatista porque o objetivo era a independência, a separação dos Estados Unidos da América em relação à Inglaterra. Eles queriam ser livres, queriam ser um novo país. Então aí o segundo congresso serviu para separar, para declarar a independência. E por aí nasceu um negocinho chamado Declaração da Independência dos Estados Unidos. Os pais fundadores dessa declaração nós temos o Thomas Jefferson, o George Washington, o Benjamin Franklin Adams, né? Samuel Adams, agora saiu, tá? Então esses quatro são os pais, os fundadores desse processo, tá? Legal? Tudo certinho? Da Guerra de Independência é uma guerra, né, que envolve colonos versus ingleses, tá? O general George Washington. Os países que apoiam esse processo são França, Espanha, Prússia e Holanda, tá legal? E claro que a Constituição de 1787 que vai ser aprovada é a Constituição que aprova esse novo país que vai nascer como uma república federalista, presidencialista, baseada em 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Então esses 3 poderes são fruto da Constituição dos Estados Unidos, dessa federação que vai nascer, né, presidencialista. Tá? Os partidos envolvidos também aparecem no seu livro. Os partidos são os partidos federalistas. Esse partido federalista é de influência britânica e é centralista, e quem é líder desse partido é o George Washington. E o outro partido é o Partido Republicano, que é um partido de proprietários rurais e defensor dos direitos dos estados, principalmente do Sul, e é liderado pelo Thomas Jefferson. Tudo legal? Então, gente, muito obrigado. Fiquem na paz.
né? Procurem continuar estudando, resolva também os exercícios. Daqui a pouco eu posto mais alguma coisa aí, vendo a continuação desses nossos assuntos. Obrigado, que Deus fique com todos vocês, fiquem na paz. Valeu!